As 3 músicas acima são músicas que falam sobre o movimento de conhecer alguém e sobre as perguntas que a gente faz para saber mais das pessoas, quando a gente se interessa por alguém, quando a gente pretende ter uma relação mais próxima com alguém. Eu vou agora ter uma apresentação para a gente pensar sobre essas perguntas, né? Que perguntas você faz quando busca conhecer uma pessoa? Foi o que eu pedi para vocês fazerem no nosso primeiro vídeo, né? Eu dei o direito a 5 perguntas para a gente ir pensando sobre essas questões. Embora eu tenha dado direito a 5 perguntas, nesse vídeo a gente vai falar de 1 milhão de perguntas. Perguntas. A gente vai pensar sobre essa busca por conhecer em variados aspectos. Antes, vamos comentar sobre as músicas, né? A gente está num momento em que o aplicativo TikTok ele tem feito parte do dia a dia de muita gente. E aí, enquanto eu preparava essa aula, eu pensei, olha só, né? O quanto um dos vídeos que fez bastante sucesso é um vídeo em que a pessoa conta sobre si. E o que ela conta sobre si? Ela diz o nome, a idade, a altura, a cidade, a roupa favorita e faz uma pose bonita, né? Eu não sei se eu pus a dancinha. Então, assim, em um vídeo curto, olha quanta coisa a gente conhece sobre alguém. Nome, idade, altura, cidade, roupa, pose, dancinha. Um cantor, uma comida, o aniversário, a inicial do crush, né? Vixe, a música diz. Então, olha só, esses elementos são interessantes quando a gente quer saber mais de uma pessoa. Será que na clínica esses são elementos que a gente se atenta? Será que na clínica esses são elementos que a gente pergunta? Né? Qual desses elementos da musiquinha famosa do TikTok vocês acreditam que será algo conversado também em atendimentos psicoterapêuticos, né? De qualquer forma, essa música me fez lembrar da época que não tinha TikTok, da época que eu estudava, que eu estava na escola e a gente tinha as enquetes nos cadernos e aí a gente contava aspectos da nossa vida. Não sei se vocês se lembram. É um exemplo de como é quando as pessoas querem saber mais uma das outras, de como elas querem se conhecer. A música Tudo Sobre Você, da Zélia Duncan, né? Ela já é de alguém que está interessado mais especificamente, alguém que está apaixonado, que quer passar tempo junto, em 24 horas, uma semana, um beijo. E aí, o que a pessoa quer descobrir? Tudo o que a outra pessoa adora, tudo o que faz a outra pessoa sorrir, tudo que a outra pessoa mais ama, tudo que ela já fez, né? Será que em um mês a gente consegue descobrir tudo que uma pessoa já fez? O que mais apetece, o que cai melhor, né? Então, os interesses, as paixões, as alegrias. E esse contexto, será que é algo que a gente busca conhecer nos atendimentos clínicos? Ou só quando a gente se apaixona por alguém? A terceira música do Engenheiros do Havaí chama Lado a Lado, e ele diz assim, não me pergunte em que dia eu nasci. Né? Eu me lembro que quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu era adolescente, da época das enquetes, e se tinha uma coisa que eu perguntava para as pessoas, era o dia que elas nasceram. Vocês imaginam por quê? Por que a gente pergunta para alguém, além de saber o aniversário, né? Numa época em que o Orkut e o Facebook não avisavam. Olha só, eu sou de antes do Orkut. Além de ser para lembrar o aniversário, muitas pessoas querem saber o dia de nascimento para saber o signo, o ascendente, e assim, mais sobre a personalidade, se tem compatibilidade, né? No caso, não é algo que a gente pergunta na clínica, mas o dia que nasceu também, com um ano, nos revela a idade. No caso, na música Lado a Lado, os engenheiros cantam: não me pergunte em que dia eu nasci, não me pergunte em que cidade eu nasci, não me peça explicação,
Não me pergunte do meu filme favorito, do meu time do coração, do lugar mais esquisito onde eu já fiz uma canção. Né? Aqui são perguntas que ele não quer que sejam feitas. E aí, será que são perguntas que numa escuta clínica a gente se atenta? Né? Eu comecei com essas músicas para a gente pensar se há um roteiro, né? Que horas são, as perguntas que a gente faz no dia a dia. E agora, pensando na clínica no geral, não só na clínica fenomenológica e existencial, tá, gente? E que eu reuni alguns elementos que a gente pode, se houvesse um roteiro, né? Se nós fôssemos criar um roteiro, sobre o que nós perguntamos nesse roteiro. No ano que vem, vocês farão estágio de triagem. E para triagem é utilizados perguntas para anamnese. É seguido um roteiro, né? Eu não pensei na triagem especificamente, mas eu pensei que perguntas podem ser feitas, tá? E pensei o que a gente busca investigar com essas perguntas. Então, quando alguém procura atendimento clínico, deixa eu falar um pouquinho mais sobre a triagem. Né? O processo de triagem, por exemplo, é um processo em que diferentes espaços de atuação profissional nós recebemos a pessoa e fazemos perguntas para identificar possíveis encaminhamentos. Então, no IMES, no Centro de Psicologia Aplicada, no estágio de triagem, por que a gente pergunta? Sobre a identidade, sobre a história, sobre o futuro, sobre a rotina, sobre a saúde, sobre interesses pessoais, sobre pessoas que são importantes na vida daquela pessoa, sobre a personalidade, sobre sentimentos. Por que a gente pergunta, né? Para identificar que encaminhamentos são possíveis, em que estágios as pessoas poderiam ser direcionadas. No IMES nós temos estágios de psicoterapia, no IMES nós temos estágio de orientação profissional, no IMES nós temos estágio de psicologia social, de psicologia escolar, temos de cuidados paliativos, temos de sexualidade e gênero. Então, existe uma série de questões que, fazendo essas perguntas, a gente pode perceber se seriam interessantes esses projetos para as pessoas, né? Mas e aí? Quando a gente pergunta sobre esses aspectos, o que a gente pergunta? Eu vou elencar algumas questões e eu quero que, enquanto eu vou elencando, vocês pensem se essas perguntas seriam interessantes na clínica fenomenológica e existencial, a partir do que a gente aprendeu até o momento sobre fenomenologia e sobre existencialismo. Será que seriam perguntas que nós faríamos? Já deixando assim de início que nenhuma dessas perguntas está errada, nenhuma dessas perguntas é proibida ou é contraindicada, não pode, não faz. Mas será que essas perguntas elas atendem ao foco da clínica fenomenológica e existencial? Será que num primeiro atendimento a gente vai buscar trazer essas informações? Vocês acham que num primeiro atendimento a gente quer saber sobre a identidade da pessoa, a história, o futuro, a rotina, a saúde, os interesses pessoais, as pessoas, a personalidade e os sentimentos? Será? E aí, quando a gente pergunta sobre identidade, a identidade, ela envolve bastante os aspectos públicos da vida daquela pessoa, né? Ela pode ter uma identidade profissional, uma identidade conjugal, familiar, uma identidade política, uma identidade religiosa. São aspectos que, geralmente, se eu perguntar para outra pessoa quem é ela, ela é dentista, ela é da igreja tal, ela participa de tal movimento da cidade, de tal ONG. São aspectos, né, de que se conhece a imagem que essa pessoa constrói nas atividades que ela se engaja. Claro que também tem os aspectos subjetivos da identidade, né? O que isso significa para a pessoa. Um primeiro aspecto básico da identidade é o nome da pessoa. Por quê? Porque é a partir do nome que a gente identifica alguém.
Mas vamos lá, que perguntas podem ser feitas sobre a identidade? Quem é você? O que você faz? Qual é a sua profissão? Você estuda? O que você estuda? Onde você mora? Com quem você mora? Você é casado? Você tem filhos? Você tem uma religião? Qual é a sua visão de política? Era para ter pontinho nesses aqui também, não tem. Tá, então da identidade, será que essas questões são questões que nós faríamos em um primeiro atendimento na clínica fenomenológica e existencial? A identidade é algo que nós buscamos conhecer? E a história da pessoa? Né? Pensando numa anamnese, eu imagino que vocês estejam tendo avaliação psicológica, né? A anamnese costuma focar bastante em aspectos históricos. Quando você nasceu? Onde você nasceu? Como é a sua família de origem? Né? Inclusive, às vezes, perguntar sobre como foi a gestação, como foi o parto, como foi a amamentação, aspectos do nascimento, dos primeiros anos. Como foi a sua infância? Como foi a sua adolescência? Que eu estou imaginando pessoas adultas, tá, gente? Que momentos da sua vida até agora foram significativos? Que momentos foram mais difíceis? Que momentos foram mais especiais? E aí, gente? E a história? É algo que a gente busca conhecer na clínica fenomenológica existencial? Sim, já vou dar um spoiler, né, da nossa aula em que a gente vai focar na abordagem fenomenológica e existencial. Sim, a gente pode sim conhecer sobre esses elementos históricos da vida da pessoa, mas não é o foco, né? Não é o foco, porque como nós vimos nas últimas aulas, nós vamos tentar trazer o máximo para o aqui e o agora. Enquanto outras abordagens vão olhar bastante para os momentos passados, né, o presente é o material mais rico da clínica fenomenológica e existencial. Até pelos conceitos que nós vimos na aula passada, como o conceito de nadificação, né? Nada me define, nada me determina. O passado ele é importante, mas não para eu olhar para o passado e o passado contar sobre mim. Até porque no movimento de nadificação, eu olho para o meu passado e digo assim, eu não sou mais quem eu era. Né? Algo que eu posso ter feito todos os dias da minha vida até ontem, hoje eu posso fazer diferente. Então, são questões que a gente pode sim abordar, mas dificilmente serão perguntadas nos primeiros atendimentos. Se a pessoa trouxer, será algo que nós vamos escutar, é claro, até pensando nessa escolha da pessoa de trazer, mas não é o foco da clínica fenomenológica e existencial. E o futuro? O que nós podemos perguntar para alguém sobre o futuro? Perguntar dos planos. Quais são os seus planos a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo? Há terapias que auxiliam, abordagens em terapia, estratégias terapêuticas que auxiliam bastante a pessoa a organizar, né? O que ela está se planejando, como que ela está se organizando, como, o que ela está fazendo no momento, de acordo com os planos que ela tem, investigando as motivações, os projetos, os sonhos, as metas, as ambições, como que a pessoa se imagina daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. E aí, vocês se lembram que a fenomenologia e o existencialismo, né, sobretudo o existencialismo, tem esse foco para o projeto existencial, para as escolhas, para a liberdade. Será que é algo que a gente vai perguntar no primeiro atendimento, né? Como a pessoa imagina o futuro, o que ela busca? Essa resposta eu não vou dar por enquanto. E a rotina, né? Os dias da pessoa, a rotina de trabalho, a rotina de estudo, a rotina familiar, o que essa pessoa gosta no dia a dia? Como que ela menos gosta no dia a dia, o que ela mudaria no dia a dia, e os hábitos, como que é o sono, como que é a alimentação, será que a rotina é algo que a gente investiga, esse dia a dia? Também posso dar um spoiler, mini spoiler aqui, né? Que sim, a gente olha para o aqui e o agora, e o aqui e agora envolve os dias da pessoa,
mas não dessa forma sequencial, de dia a dia, porque quando nós falamos de rotina, a gente pensa numa generalização, né? E, na verdade, a gente não entra de forma mais específica em um dia, nos momentos de cada dia, no aqui e agora de cada dia, que é algo que a clínica fenomenológica e existencial aprecia, considera especial, tá? Mas não deixam de ser questões interessantes para a gente fazer. E pensando em outros contextos, né, como um contexto de uma anamnese, saber da rotina é também uma forma de saber questões que são importantes para a pessoa. E a saúde? Em termos de anamnese, geralmente a saúde é algo bem importante, porque a pessoa ela pode tomar algum medicamento, inclusive algum medicamento psiquiátrico, né, um psicofármaco relacionado às queixas que podem ser trazidas para os atendimentos, faz ou fez algum tratamento de saúde física, de saúde mental, tem algum diagnóstico, passou por alguma cirurgia, como são os cuidados com a saúde? São questões que a gente faz para conhecer sobre a pessoa. E os interesses pessoais? O que você gosta de fazer? Como que é o seu tempo livre? Como você descansa? Como você se diverte? O que gosta de escutar? O que gosta de ouvir? O que gosta de ler? Em que lugares gosta de estar? Com que pessoas gosta de estar? Sobre o que você gosta de conversar? Olha, fugindo um pouco do tema da aula, né? Eu trabalho com sexualidade de gênero. No ano que vem vocês vão ter essa matéria comigo. E trabalho bastante com adolescentes. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer quando eu inicio um projeto com adolescentes, é perguntar os interesses pessoais. Eu considero riquíssimo. E eu lamento que, às vezes, na clínica, as pessoas esquecem um pouco dessa dimensão prazerosa, de diversão, de descanso, de distração, de entretenimento. Então, eu sou uma grande defensora de perguntas sobre interesses pessoais, né? E na clínica fenomenológica e existencial, vocês consideram que é interessante conhecer desses interesses? Vamos continuar. Que temas te interessam? E as pessoas, né? Eu acho que as abordagens da psicologia como um todo, elas se atentam para os vínculos, né? Para como a construção de vínculos constrói as subjetividades humanas. As pessoas da família, as pessoas com quem alguém mora, as pessoas com quem estuda, com quem trabalha, as amizades, o relacionamento, se a pessoa namora, se ela é casada, como é, né? E aí, vocês acham que a clínica fenomenológica e existencial vai perguntar sobre as pessoas? Será que essa pergunta faz parte, é bem-vinda, é desejável num primeiro atendimento? O que mais? A personalidade, né? Afinal de contas, nós somos profissionais da psicologia e a psicologia quer conhecer o jeito de ser, os modos de ser, a personalidade daquela pessoa. Como que a gente faz para saber mais da personalidade? Me conta sobre você. Como que é o seu jeito de ser? Como que você se define? Quais são as suas principais características? Quais são as suas principais qualidades? Quais são os seus principais defeitos? O que você mudaria em você? Eu acredito que diferentes abordagens vão ter diferentes formas de olhar para a personalidade, né? Mas na clínica fenomenológica existencial, essas perguntas podem ser feitas desde que a gente não perca de vista, desde que a gente não esqueça aquele pressuposto básico, aquele pressuposto fundamental do existencialismo, que é a existência precede a essência. Um erro que não pode ser cometido é a gente confundir a personalidade com uma espécie de essência, de natureza, de substância interna, como se essas características, esse jeito de ser fosse algo próprio da pessoa, e não algo que se forma no seu modo de existir, né? De qualquer forma, eu quis colocar esse tópico, demarcar esse tópico da personalidade,
porque tem muito a ver com o que muitas abordagens clínicas em psicologia e também em psiquiatria investigam, né? E os sentimentos? O que é a clínica psicológica, se não um espaço para que as pessoas falem do que elas sentem, de seus sentimentos, emoções, afetos, né? Nós vamos perguntar sobre os sentimentos? A pessoa ela vai chegar no começo dos atendimentos e nós vamos nos focar em como ela se sente? Como que vai ser? Né? O foco no aqui agora, a gente vai perguntar como você está se sentindo, como você tem se sentido ultimamente, que emoções e sentimentos negativos você tem tido, que emoções e sentimentos positivos você tem tido, como que você lida com as emoções e sentimentos, que emoções e sentimentos você considera difícil de lidar, com quem você conversa sobre suas emoções e sentimentos. Afinal de contas, a clínica, né, ela é conhecida e ela é procurada como um espaço que muitas vezes as pessoas não conversam sobre o que elas sentem. E muitas vezes elas têm dificuldade em lidar com aqueles sentimentos e emoções, e a busca terapêutica é motivada justamente por isso. Então é importante a gente conhecer quais são as emoções e sentimentos que a pessoa considera difícil de lidar e que emoções e sentimentos a pessoa gostaria de conversar. Olha, os sentimentos, eles têm tanto espaço na clínica psicológica que tem mais um slide sobre eles. Então, o que deixa a pessoa triste? O que gera sofrimento? Né? A busca por ajuda clínica muitas vezes vai ser para ela poder falar dessa tristeza, desse sofrimento. E a ansiedade? O que alegra, o que motiva, o que desanima, como que costuma ser o humor da pessoa e a disposição. E a angústia, né? Vocês se lembram como na clínica fenomenológica existencial, a angústia, esse estreitamento diante das possibilidades da existência e a necessidade da escolha. Será que num primeiro atendimento na clínica fenomenológica existencial a gente pergunta: o que te angustia? Me fala da sua angústia. O que vocês acham? Será que a gente fala? Pois é, sei que bombardeei de perguntas, milhões de perguntas, sendo que a gente poderia usar a associação livre, né? Pedir para a pessoa, fale o que vier aos pensamentos. Será que pedir que ela relate o que vier aos pensamentos dela é algo que a gente faz na clínica fenomenológica e existencial também? Bom, a ideia dessa apresentação, desse vídeo, esse nosso segundo vídeo, é responder não, é perguntar. Por isso que tem tanta pergunta, tanta pergunta, tanta pergunta. Então, a pergunta do vídeo é sobre o que perguntamos e não sairemos dele com respostas. No próximo vídeo, a gente fala que perguntas são consideradas mais férteis, mais preciosas, mais interessantes para a clínica fenomenológica e existencial.